A gente vai falar hoje de autoridade do crente, né? Gente, que palavra profunda. E eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 19. Lucas 10, verso 19, diz assim: Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Amém? Vamos lá. 9, no capítulo 9, é só voltar no capítulo antes aí, do verso 1 ao verso 2. 9, do verso 1 ao verso 2. Diz assim: Reunindo os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a realizar curas. Pula para o verso 6. Então os discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o evangelho e curando por toda a parte. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa firmar essa palavra em cada coração e assim nos abençoar com a mesma palavra. Louvamos, te exaltamos o teu nome mais uma vez. Amém e amém. Amém, amados? Autoridade do crente. Quando a gente fala de autoridade, a gente lembra de vários personagens, né? Quando se fala autoridade do crente, qual o primeiro personagem que você lembra? Quem se arrisca aqui? Participação. Quero que vocês participem, amém, amados? E vamos ler bastante textos aí. Qual é o personagem? Quem lembra aí de algum personagem aí que vocês lembram quando falo desse tema? Autoridade do crente. Eu tenho um. Quem? E Pete já falou Jesus. Elias, varão Elias. Benção, né? São experiências profundas os dois. Eu sou Davi, né? Lá no início do chamado de Davi, né? Aquele grande desafio ali de Davi. Moisés, nosso irmão ali falou também, Moisés. Tem outra pessoa? Quem dá mais? Gente, a gente vai ver esse tema é muito relevante para os nossos dias, sempre foi, muito mais hoje, porque mexe um pouco a gente, mexe um pouco a nossa estrutura de fé, mexe um pouco aquilo que nós somos como crentes, como pessoas em Deus, mas nos traz também algumas bases, né, que precisamos ter para enfrentar essas circunstâncias, né, pelo qual nós temos vivido. Diga de passagem que a palavra de Deus diz: eis que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu e nós também podemos vencer, né? Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a esse nome, a esse poder que uma vez já foi derramado assim. Uma vez derramado ali na cruz do Calvário mediante sacrifício e assim se estendendo até os dias de hoje, até a volta dele, né, nos dando essa confiança, essa certeza de que sempre, sempre Ele é conosco, é nosso Emanuel. Amém, igreja? E aí a gente vai estar caminhando um pouquinho sobre alguns pontos muito relevantes, e um deles eu coloquei esse ponto para vocês junto com esses textos. Diz assim: e esta autoridade que temos em nossas vidas, todos os dias como novas criaturas, como filho de Deus, e isto deve estar marcado no seu coração. Ou seja, eu posso usar aqui a primeira pessoa, em meu coração. Ele te deu autoridade e poder. Vamos abrir esse texto aí? Mateus 28, 18. Vamos acompanhar aí. Mateus 28, 18. Vou ficar fera aí na palavra, amém, amados? Isso é uma escola, né? Só que aqui não tem nota não, tá, amados? A gente não avalia ninguém, a gente não... É apenas a gente dá um caminho aí para vocês, tá certo? 28 e 18, diz aqui, ao 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhe: toda autoridade me foi concedida nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-lhe a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até a consumação do tempo, até o fim dos tempos, né? Então, essa foi a direção que Deus deu como autoridade. Só tem um detalhe: tudo que vocês passarem, por tudo que vocês enfrentarem, eu, como Deus de vocês, eu vou estar presente com vocês. E a gente vai entender isso quando fala nosso Emanuel, que significa Deus conosco, né? Deus sempre presente. E é interessante que a gente observa alguns comentários nos nossos dias. As pessoas estão vivendo alguns momentos difíceis, e aí, mas será mesmo que Deus ainda está comigo? Será mesmo que Deus tem olhado, né, para mim, mediante a situação que eu estou vivendo? Eu acompanhei um caso, já tem umas 3 semanas atrás, e o camarada perdeu o emprego, e a vida dele fez uma reviravolta muito grande. E aí a pergunta dele: mas será mesmo que Deus ainda está olhando para mim? Eu falei: sempre olhou, sempre vai estar olhando para você. Esses são os vales da sombra da morte, né? Salmos capítulo 23, no verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E aí eu creio que eu confortei ele com essa palavra, porque eu falei assim, se o salmista diz que eu passo pelo vale, o salmista jamais confirma que eu fico no vale. Então, fica quem quer, mas o texto diz que nós passamos por ele. Então, amigo, é um vale que você tem passado, é um vale que você está passando. Então, aguenta firme, que a vitória mais à frente Deus com certeza vai te conceder. Amém, amados? Amém? Então, essa é a autoridade, essa confiança. Por quê? Essa confiança, essa autoridade vem da palavra, porque a palavra nos dá essa base, essa palavra nos traz essa firmeza, a palavra nos dá essa segurança de que aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que nós estamos passando, a palavra diz: eu sou contigo, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe por ele, e com certeza eu vou estar com você, né? Conforme diz o texto aqui, ensinando-lhe todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do céu. E Ele está conosco. Você vai para o trabalho, está lá Ele. Você vai para a tua casa, está lá Ele. Tu vai bater um papo, está lá Ele. Você vai fazer qualquer uma outra coisa, está lá Ele. Porque Ele sempre será o nosso Emanuel. Amém, amados? Amém? Vamos lá, vou tentar correr um pouquinho. Vamos lá, João 1, de 12 a 13. Esse texto aí eu já conheço. João 1. João capítulo 1, de 12 a 13. Vai me acompanhando aí. Aqui ele está dizendo, no verso 11, gostaria que vocês vissem um verso antes, né? O verso 11, ele diz assim, ele veio para que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhe o poder, a prerrogativa de tornarem filhos de Deus, aos que não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, e nem da vontade do homem, mas o quê? De Deus. Nós somos nascidos de Deus. Nós vamos ver isso mais um pouquinho à frente. A gente vai ir lá no Éden, a gente vai dar uma passadinha lá em Gênesis, a gente vai entender um pouquinho o porquê dessa palavra. Porque esse capítulo, quando fala no verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, a unidade do Deus ali, dando início toda a situação, toda a humanidade. Podemos nisso identificar princípios fundamentais que veremos ao longo desta palavra, né? Aí, princípio do autor. Nós podemos observar que o princípio do autor. Quem é o autor da vida? Né? Se eu quero saber qual foi a construção, né, desse púlpito, né, de que material foi feito, né, qual foi o tempo, né, de construção desse púlpito, eu posso perguntar ao Pete? Não, o Pete é da área de ensino, não tem nada a ver eu perguntar ao Pete. Pode ter noção de alguma coisa em referente à construção do púlpito,
Mas quem eu devo procurar? Uma pessoa especialista, o criador desse púlpito. Amém? Amém? Estou com óculos aqui, ó, né? Eu estou vendo alguns irmãos com óculos. Então, eu queria saber algumas coisas bem relevantes sobre o meu óculos. Eu sou muito curioso. Eu vou perguntar a quem? Uma pessoa especialista, aquele que fez o óculos, aquele que trabalha com isso. Então, a gente tem que ver do princípio sobre o autor. Quem é o autor da vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, quem é o autor da vida? Jesus. Então, só quero perguntar alguma coisa, eu vou no autor. Então, a gente tem uma direção, foi nos dado uma direção, e essa direção está dentro da palavra. A palavra representa, ou seja, a revelação de Deus para nós, a revelação de Deus para com o homem. Deus se revelando ao homem mediante a sua palavra. Amém, amados? Entendidos? Então, Deus se revelou a você. Tem gente aqui com 30 anos de convertido, 40 anos, né? Conheci uma pessoa com 60 anos de convertido, meu pai amado. Mas Deus se revelou a ela pela palavra, né? Ou foi através de um culto, ou foi através de uma chamada, de um panfleto, mas Deus se tornou presente, né? Diretamente mediante a palavra ou algo que levou a esse contexto, beleza? Outro é o princípio da autorização. Diz aqui, aqui neste princípio, vemos que o autor tem autorização de fazer o que quiser com o que criou, com base no propósito estabelecido por ele. Ou seja, Deus não faz nada sem propósito. Vira para o teu irmão e diz assim, ó, Deus não faz nada sem propósito. Tem alguém cansado aqui? Não, né? Amém? Então é importante notarmos isso. Deus fez o varão, né? Criou o varão, né? O nosso irmão João, mais conhecido como varão, mas houve um propósito para essa criação. Deus fez o seu Luiz e Dona Vera, um casal muito amável, né? Está aqui, mas houve um propósito. Será que Deus permitiu o nascimento de ambos por simples fato de nascer? Não, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Basta nós, como homem, entendermos o propósito de Deus em nossas vidas. Mediante isso, faça uma pergunta, deixa uma pergunta. Qual o propósito de Deus para você? Qual o propósito de Deus para você aqui neste lugar? Qual o propósito de Deus para você no trabalho, naquele trabalho? Qual o propósito de Deus para você naquela sala de aula? Em tudo na vida de um crente há um propósito. Amém? Nada acontece por acaso. Você não foi um acaso, né? A família que você construiu não foi por acaso, aquilo que aconteceu com você essa semana não foi por acaso, tudo tem um propósito de Deus. Amém, amados? Vamos lá correr um pouquinho, senão não vai dar. Outro sim. Segundo, o propósito da criação do homem. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 28. Amém? Diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Ou seja, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal que rasteje e que se arraste sobre a terra. 27. E Deus criou o homem à sua imagem, e imagem de Deus o criou. Homem os criou. Então Deus o abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastejam sobre a terra. Ou seja, a criação de Deus, né? O propósito de Deus mediante ao homem. É claro que aquele propósito que Deus uma vez tinha para Adão foi desconfigurado, uma vez tentou o homem no caminho, né? Uma vez Adão no caminho, voltar àquele princípio. Mas uma vez pecando,
uma vez errando, uma vez pisando em falso, e Deus permitiu assim que algumas coisas e algumas contextos totalmente fora do propósito dele acontecesse, não só com o homem, mas juntamente com a sua mulher, os dois, né, o casal, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que Deus dá ao homem, então, é sua imagem e semelhança, porque esta é a primeira coisa que ele queria que eles tivessem. Vamos lá. Deus montou, chega aí, varão. Vamos lá. Deus pegou e montou o homem, né? Nunca muda as ordens, tá? Primeiro foi Adão. Eu vi uma vez um amigo falar, um conhecido, a Eva foi... Não, Adão, depois Eva. Amém? Há contrários? Não há, né? Então vamos lá. Deus montou Adão, né? Trabalho todo, né? Sujou as mãos. Imagina Deus como eu aqui, ó. As mangas, né? A manga cruzada aqui assim, dobrada, e começou a formar do chão, né? Pegar do chão aquela argila e formar os pés, né? Os joelhos, os quadris, assim, braço, cabeça. Mas o que faltou para esse homem? Tá aí, tá montado, tá em pé, tá? É um barro. Mas o que está faltando? O sopro de Deus, né? Então o homem passou a ser um ser vivente. E nesse ponto, e nesse momento, Deus deu autoridade ao homem, autoridade sobre tudo aquilo que ele já tinha criado. E nesse ponto, Adão começou a dominar, juntamente com a sua mulher que veio mais à frente, a dominar sobre as coisas. Ou seja, uma construção de Deus, né? Mas passou a ser dominante. Foi dado a ele o Espírito de Deus. Ou seja, no hebraico, essa palavra significa ruach, ou seja, o fôlego da vida. E sabemos que Deus chegou na narina desse homem e soprou ali o seu fôlego, né? E deu a ele a vida, né? Passou a ser um ser vivente. Essa é o grande propósito de Deus. Vamos lá, caminhando. Princípio da representação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao verso 20. Vamos abrir aí. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se o homem está em Cristo, se ele está voltado no centro da vontade de Cristo, ou seja, essa foi a vontade de Deus para com Adão. Formou o homem, soprou sobre ele o seu fôlego da vida. E Deus, ele queria que o homem estivesse sempre diante da sua vontade. Uma vez se perdeu. Então, Paulo aqui tenta ratificar, né? Se a gente for parafrasear esse texto, fazer um estudo sobre esse verso, vai jogar a gente lá para Gênesis também. Então, portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, presente constantemente nele, né? Nova criatura é. Ou seja, uma nova pessoa, né? Um novo ser. As coisas velhas se passaram, ou seja, tudo que tem acontecido, tudo que aconteceu, ficou lá para trás, né? Ficou lá no esquecimento, né? E eis que tudo se fez novo. Mas qual é a condição para as coisas se tornarem novas na minha e na sua vida? Precisa estar em Cristo. A grande diferença para a mudança e a transformação é estar em Cristo. Né? Com Cristo, estar em Cristo. Ou seja, quando eu estou em Cristo, né, estou sendo direcionado pelo mesmo. Estou sendo abençoado pelo mesmo. Eu estou entendendo o propósito do mesmo na minha vida. E respondo o chamado do mesmo, uma vez eu estando em Cristo. Porque quando a gente está em Cristo, a gente não vai querer andar segundo as nossas vontades. Eu, quando estou em Cristo, se eu estou em Cristo, eu esqueço aquilo que eu quero, mas aquilo que Cristo quer. E qual foi a vontade de Deus para com Adão, né? Tanto ele como a sua esposa, a Eva? É multiplicasse, fizesse aquilo que ele deu como ordem.
Ele passou a não estar mais em Deus quando ele pecou. Então, sabemos que o pecado separa o homem de Deus. Amém, amados? E aí, quando Paulo fala isso, ele fala numa igreja, ele fala numa situação com algumas pessoas que estavam vivendo, estavam se desconfigurando, perdendo as características de um filho, de um nascido de Deus. E quando a gente vê esse texto também não vai nos jogar lá para João, capítulo 3, o que diz lá João, capítulo 3? Um diálogo que eu gosto muito, Jesus e Nicodemos. Ó, Nicodemos, você tem que nascer de novo para herdar o reino dos céus. E ele conhecia, ele estava falando para um camarada antigo na fé, antigo na lei, e portanto ele já conhecia esse texto lá de Gênesis. Ele conhecia todos os trâmites, né, todos os pontos dos capítulos de Gênesis. Mas ele chega, ó, importa o homem herdar o reino dos céus? Pergunta estranha, né? Uma pessoa que é doutor em divindade, doutor das leis. E aí Jesus fala, ó, cara, tem uma condição, você tem que nascer de novo. E aí ele, imagina o Nicodemos coçando a cabeça, né? É sério mesmo? Precisa nascer de novo? Mas importa um homem retornar ao ventre da mãe pela segunda vez? Então, dali em diante, Nicodemos vai entender qual o propósito do novo nascimento. E o que Deus quer hoje em nossas vidas é cada dia que nós vemos nascer de novo. Pastor, hoje eu estou aqui nesse clima espiritual, mas amanhã é um novo dia, né, seu Luiz? Sábado já é um outro dia, então a cada dia nós viemos nascer de novo, mas nascer em Cristo. E a cada dia que nós viemos também ser reconstruídos, precisamos ser reconstruídos. Amém, amados? Essa é a vontade de Deus em nós. Ou deveria ser. Vamos lá. Terceiro ponto. A história da autoridade. A história da autoridade. E a história da autoridade, eu separei algumas coisas bem relevantes também, que vai estar falando sobre pontos, né, dessa autoridade, e alguns textos, depois vocês em casa, quiser acompanhar esses textos melhor, amém? Diz assim, primeiro ponto, toda autoridade vem de Deus, né? Está ali em Romanos capítulo 13, verso 1. Outro, Deus deu autoridade a Adão. Está em Salmos, o salmista fala sobre isso, sobre a autoridade que Deus constituiu sobre Adão, capítulo 8, versos de 1 a 9, tá, de Salmos. Adão perdeu a autoridade, né? Gênesis, no capítulo 2, do verso 16 ao verso 17. No capítulo 3 também, no verso 3 ao verso 6. Satanás se tornou Deus deste mundo. Tá em 2 Coríntios 4:4. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não venha resplandecer a glória de Deus. Daí esse texto aí. Deus jamais tomaria autoridade de volta de forma ilegal. Por isso, Jesus teve de assumir a forma de homem, para restaurar a autoridade de volta ao homem. Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Acompanhe comigo esse texto de Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Texto muito conhecido, né? Carta de Paulo aos Filipenses. Amém? 2, verso 5 ao verso 11. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento em que houve também em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, ou algo o que deveria se apagar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí está dizendo, por isso Deus também o exaltou com soberania, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Imagina Jesus falando isso.
nós lemos que João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, quando fala verbo, fala palavra. Ou seja, a trindade dentro de uma unicidade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí quando a gente fala que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tomou com usurpação ser igual a Deus. Ou seja, não permitiu ser igual ao Pai, mas tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo e sendo morto e morte de cruz. A gente vê nesse primeiro ponto, tá, a atitude de Cristo mediante ao Pai, e uma vez a atitude de Cristo mediante ao Pai, o resultado dessa obediência, pelo que Deus o exaltou, né, sobremaneira, que deu um nome que está acima de todo nome. Esse é o resultado da grande obediência. Beleza? Outro. Ali. Satanás possui autoridade somente sobre aqueles que permitirem, né, conscientemente ou não. Está em 1 João, depois vocês podem estar acompanhando esse texto aí. Outro. Nossa autoridade somente opera pela fé, tá? Praticamente a mesma linha desse texto, 1 João capítulo 5, verso 4. A verdade tem autoridade sobre a vida do crente, ou seja, a verdade ela tem, que a verdade é quem? João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o Cristo, ele tem essa autoridade. Também, outro, as verdades têm autoridade porque Deus é a verdade, ou seja, ele está ratificando aqui a palavra de João 14, 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? A palavra de Deus é a verdade. Podemos observar também em outros textos, né? Como João 17, 17 e 1 Pedro 1, de 22 e o capítulo 2, no verso 10. Outro, a mentira produz morte, a verdade produz vida. João 8, 44. Qualquer coisa que seja acrescentada à verdade não pode ser considerada como a verdade e não possui autoridade legítima sobre você, sobre nós. Beleza? Isso aqui não. 5. A mentira tem poder, né? Está ali em Romanos 1, verso 18. Vamos abrir esse texto aí. Romanos capítulo 1, verso 18. Olha a questão da mentira, 1, 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça, né? Ou seja, está dizendo quando a ira de Deus onde vem, né, mediante aos homens que trocam as verdades pelas mentiras. E diga-se passagem que tem acontecido muito, né? Muito. Seja no âmbito governamental, né, seja no âmbito social, seja em vários âmbitos. Vamos lá. Quarto ponto aí, autoridade do nome de Jesus. Eita! Lemos aqui em Filipenses, capítulo 2, verso 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus, né, o exaltou, né, resultado de uma obediência. Deus o exaltou sobremaneira. Então, a gente vê que essa exaltação, Deus estava dando todo o poder e autoridade a Jesus. Toda autoridade e poder. Mas há um detalhe. No mesmo capítulo, no verso 5, no capítulo 2 de Filipenses, no verso 5, diz assim, ó, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se lá no verso mais à frente, que é no verso 9, está dizendo que Ele nos deu todo o poder, foi dado todo o poder mediante aquela atitude de Jesus, e no verso 5 de Filipenses 2 está dizendo que haja em nós o mesmo sentimento. Olha como Deus nos constitui filhos,
com autoridade e poder, quando obedecemos a palavra de Deus. Porque quando nos tornamos servos, isso vem lá de berço, né? Quando nos tornamos servos, a gente fica um pouquinho mais vulnerável a algumas coisas. A gente fica um pouco atento a alguns ensinos e evitamos falar muito, mas ouvimos mais. Amém? Se a gente for estudar esse texto aqui de Filipenses capítulo 2, a gente vai ver que o resultado dessa obediência foi mediante aquilo que ele colocou como servo. Ele colocou como... Ele se prontificou em estar servindo. E a gente vai ver que, de fato, Deus constituiu ele, né, conforme o caminho, a verdade e a vida. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Como Jesus obteve o seu nome? Primeiro, foi por herança, está ali em Hebreus 1, verso 1 ao 6. Outro, por doação, por conquista. Efésios 1, 20 a 21. Vamos lá. Amém? Diz assim, 20 a 21. Que eu estou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito mais acima de todo principados e autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Né? Nome colocou acima, né, de todo principado, autoridade. Olha como que Deus honrou o seu Filho, né? O Cristo. Vamos avançar. Benefícios do nome de Jesus. Os benefícios, né, desse nome. 1. Salvação. É um benefício que Deus nos deu mediante a seu Filho Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro. Por confissão. Romanos capítulo 10, do verso 9 ao verso 10. Aleluia. Não há salvação sem confissão. A salvação vem mediante aquilo que eu entendi, quem eu sou e aquilo que eu preciso. Mediante aquela necessidade, eu entendi que Ele é o meu Salvador. Seja para um levantar de mão, seja para um bate-papo, após o culto. Após o culto, sempre algumas pessoas vêm me procurar: pastor, gostei muito da palavra, tal. Como eu faço para me tornar membro aqui desse corpo, dessa igreja? Obviamente, a gente tem direcionado a eles até o balcão de atendimento, e assim eles tomam a decisão, conforme aconteceu no último batismo. 31 ou 32 pessoas, 31 pessoas se batizando, né? Creio eu que no próximo batismo, com certeza vai ter esse mesmo número. Amém, amados? Amém? Com certeza. Vamos lá. Perdão. Se estamos em Cristo, somos nova criatura. Esse é o benefício que Ele tem nos dado. Amém? A cura. Lucas 4, verso 40. Deixa eu tentar ler esse aí. Lucas 4, 40. Diz assim: ao pôr do sol, todos que tinham enfermidades de várias doenças, os trazia a Jesus, impondo-lhe as mãos sobre cada um deles. O que acontecia? Curado. Todos eles eram curados. Autoridade. Esse, um dos benefícios, né, da presença de Jesus ali naquele lugar. Esse é um dos benefícios que Ele tem nos colocado. Através do nome dEle, nós temos poder de curar. Essa autoridade que nós temos. A gente vai avançar aí no texto. No verso 41 diz também, não está aqui, mas eu vou estar lendo com vocês: e também saíram demônios de muitos, gritando: tu és o Filho de Deus. E ele, porém, o repreendia e não os deixavam falar, pois sabia que ele era o Cristo. Sabia que ele era o Cristo.
O mistério de uma cura divina, ou seja, uma cura, é no verso também 16, do capítulo 5, um capítulo mais à frente. Acompanhe comigo. O segredo de uma cura. Capítulo 5, no verso 16 diz: mas ele se retirava para lugares desertos. E o que acontecia ali? Ele orava. Orar por um enfermo. Orar por interceder por uma pessoa que está acamada. E diga de passagem, o que mais tem hoje, né, tanto nossa casa, de algumas pessoas e conhecidos, liga para uma pessoa, está sumido, o que houve? Pô, estava doente. Mas tu vê hoje a pessoa com sintoma de chikungunya, né? Casa que tu vai, fulano teve que se afastar do trabalho para poder se cuidar, fulano está doente, doendo. E a gente tem que pedir muito a Deus. A gente tem que pedir muito a Deus por essas situações que têm acontecido. Outro, o batismo. Ele também nos deixou esse benefício, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos somente salvos, perdoados e curados em nome de quem? De Jesus. Somos também batizados em nome de Jesus. A Bíblia, ela nos mostra 3 batismos em nome de Jesus. Tá? Aquele batizar significa emergir, né? Colocar dentro, quando alguém nasce de novo. E batizando, colocando, emergindo para dentro do corpo. Está ali em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 13, e Gálatas capítulo 3, verso 27 a 28. Outro, o batismo nas águas, está ali em Marcos capítulo 16, verso 16. E o terceiro, o batismo no Espírito Santo. O crente pode ser batizado no Espírito Santo e falar em outras línguas, segundo o Espírito de Deus lhe conceder. Atos 1, verso 5. Esse texto é bem áureo, né, dentro desse contexto. Essas palavras foram cumpridas no dia de Pentecoste, mais à frente um pouquinho, no capítulo mais adiante, que é o capítulo 2, no verso 4 de Atos. Beleza? Outro. Oração. Esse é um dos caminhos, um dos benefícios no nome de Jesus, né? É o segredo de todo crente. Amém, amados? Pode faltar amor, pode faltar esperança, pode faltar, mas a fé te move a você a reconquistar todas essas coisas. A fé, a tua oração, a tua confiança faz você reconquistar essas coisas. Beleza? E diga-se de passagem, essas coisas têm, de fato, saído de vida de muita gente. Principalmente o amor, né? Por se multiplicar as iniquidades, o amor de muito vai se esfriar. Mas, através da oração, essas coisas vão se reconstruindo, né, conforme tem sido. O nome de Jesus ocupa um lugar de importância e vital em nossas orações. A maioria dos cristãos sabe, até certo ponto, que podem usar seu nome na oração, mas não fazem ideia o quanto esse nome significa. Tu vai começar com o nome do Pai. Eu vou orar pelo Pete. Deus, que o Senhor abençoe o Pete, os projetos, que o Senhor venha de encontro às necessidades, tal. Mas é em nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus. Autoridade. Autoridade no nome de Jesus. Pouco antes de subir para ficar sentado à destra do Pai, Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, verso 18. E fechando, identidade. Não podemos perder essas coisas. Você não pode perder a identidade, sua identidade. Quem te chamou? Quem tem te chamado, mano? E o que mais a gente tem visto nos nossos dias, as pessoas largando. Cadê aquela autoridade que foi dada a você? Cadê? Paulo diz assim, em tudo somos atribulados, mas
não angustiados, perseguidos, mas não destruídos. Porque ele diz que ele carregava no corpo a morte de Cristo. E por a morte de Cristo estar no corpo, uma vez esse corpo, pela circunstância, vai começando a se cansar. E uma vez cansado, o que nós queremos fazer? Queremos tirar esse fardo, que é a morte de Cristo, o corpo de Cristo, de cima de nós. Quando fazemos isso, nós estamos dizendo, eu não dependo, não preciso mais do Senhor. Tem mais a necessidade da sua presença, não tem mais necessidade da sua ajuda. O bom da vida é continuar com esse nome, carregar ele no peito, se for possível, segurar esse nome e seguir com esse nome, andar com esse nome, caminhar com esse nome. Eu peço a vocês, que peço a Deus, que Deus aumente cada vez mais a sua fé. A palavra de Deus diz que todo o poder foi nos dado nos céus e na terra. Pastor, mas eu não vejo mais hoje os demônios saindo. Pastor, eu não tenho visto mais hoje as curas. Não tenho mais visto hoje pessoas, se levantando. Por quê? Está faltando fé. Está faltando autoridade na vida do povo de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem pode? Você, porque é o Senhor que tem te fortalecido. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por que nós mudamos? E por que as coisas mudam? Porque eu tenho visto as coisas diferentes. O que não muda não é a palavra. O que não muda não é aquilo que Deus colocou, até porque é imutável. Aquilo ali, até a sua volta, vai ser daquela forma, dentro daquela mensagem. O que muda é nossas atitudes. O que muda a nossa fé mediante aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes. Se eu creio que o meu Brasil pode ser melhor, com certeza ele vai ser melhor. Há um pregador, muitos anos, esteve aqui no Brasil e falou que o Brasil é o celeiro do Evangelho, onde muita gente tem sido exportada para o mundo inteiro para pregar o Evangelho. Gente tem saído para poder anunciar, missionários, os pregadores do caminho, mediante tudo que tem vivido, seja economicamente, seja politicamente, e vai embora. Mas a fé desse povo e crer que a palavra de vitória está sobre eles. A palavra de vitória está sobre nós. Nós somos a igreja. Não somos a Nova Vida de Bangu. Nós estamos aqui para receber mais de Deus. Mas nós somos a igreja de Cristo. Aquilo que Cristo constituiu, como fé, como certeza e como canal de bênção. Seja um canal de bênção. Continua sendo um canal de bênção. Pastor, eu já fui um canal de bênção. Eu vi uns 3 meses atrás, eu vi de uma pessoa. Pastor, eu era uma bênção. Então, eu gosto de ouvir essas coisas. Pastor, eu era uma bênção. Eu ajudava, eu orava, eu entregava sopa de madrugada. E aí? E hoje? O que você é? Pastor, sabe de uma coisa? Eu percebi que eles não precisavam de mim. Quem não precisava de você? O grupo lá. Mas por que você tomou essa decisão? Chegou a essa decisão? Pastor, por quê? Volta para o caminho. Volta para o caminho. Fechei com essa palavra para ele. Precisamos voltar para o caminho. Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. 3 João, capítulo 1, verso 4 diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Vamos voltar para João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos voltar para João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pastor, estou quase saindo do caminho. Meu irmão, volta para o caminho. Deus conta com você muito mais ainda. Pastor, estou na beiradinha do meio-fio, já saí da rua, não estou mais na rua. O caminho é a rua, mas estou na beiradinha, estou... Meu irmão, rever o teu chamado, rever
propósito que Deus tem para você. Ah, pastor, eu ouvi isso. Ah, pastor, qual foi o chamado que Deus teve com você? Quem te chamou? Foi tua mãe, foi teu pai, foi teus irmãos, foi amigo de trabalho? Quem te chamou? Foi Deus. Agrada o coração de Deus. Quando nós agradamos o coração de Deus, quando nós fazemos a diferença em meio à indiferença, agradamos o coração de Deus, voltamos para o caminho alegre e alegramos o coração de Deus, porque Ele entendeu que nós precisávamos voltar para o caminho. Quando nós voltamos para o caminho, nós estamos dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Se colocar de pé. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que tem nos sustentado a cada dia. Conforme diz a Tua palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos porque o Senhor a cada dia tem nos fortalecido. Obrigado porque podemos contar com o Senhor, podemos contar com as Tuas mãos que são poderosas em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra revelada a cada dia de forma diferente. Obrigado, Pai. Aviva e ressuscita cada vez mais os Teus sonhos sobre os corações dos Teus filhos, ó Pai. Trazendo cada vez mais, ó Pai, a capacidade, a autoridade vinda da Tua parte. Conforme disse a Tua palavra lida aqui no início: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. A grande diferença é passar pelos vales sem o Senhor. E a outra diferença é passar pelos vales, mas com a Sua presença, Pai. É toda uma diferença, Pai. Ajude, Pai, Teus filhos em alguns vales. Ajude os Teus filhos, ó Pai, em algumas batalhas. Ajude seus filhos em algumas lutas, ó Pai. Ajude seus filhos, ó Pai, aquilo que tanto tem trazido medo, trazido dor. Ajude seus filhos, ó Pai querido, em tudo aquilo que Teus filhos têm colocado diante de Ti, seja de madrugada, Pai, seja, Deus, na parte da manhã, na parte da noite. Ó Pai, eu peço que o Senhor intervenha sobre alguns ataques, ó Pai, que Teus filhos têm vivido, mas dê toda a autoridade, toda a capacidade vindo de Tua parte, ó Pai, sobre Teus filhos neste lugar. E ressuscita, Deus, sonhos e projetos que o Senhor uma vez os deu, mas no caminho acabou perdendo. Aviva, Deus, os sonhos. Aviva, Deus, o amor. Aviva, Deus, a esperança na vida dos Teus filhos. E que possamos ser uma igreja, Nova Vida de Bangu, mas como referência para o mundo, ó Deus. Possamos ser a igreja do Senhor, mas aqui neste mundo como referência, Pai. E que tudo, Pai, seja Teu nome glorificado através de cada um de nós, pelas nossas atitudes. Continue conosco. Fala aos nossos corações no decorrer da semana. Que domingo possamos estar aqui, mais uma vez, glorificando e exaltando e bendizendo o Teu nome para todo sempre. Aleluia.